Senhoras e senhores, estou de volta para mais uma super live na imersão do zero até a sua aprovação. A rebelião dos improváveis. Opa, já tô vendo uma moça ali que não perde uma das lives. Ó, essa Tatiana Moura. Foco no concurso na areia. Roberto, Carla, Rani. Hoje estamos começando um pouquinho depois, mas vamos lá. Nós faremos uma live aqui rápida, mas que vai mudar o teu jogo. Ó, veja só. Hoje o tema da live é como eu passei na prova oral da Bahia, prova oral do Pará, do Maranhão, de Rondônia, do Ceará, e como eu vou continuar passando em algumas provas orais. Cadê a galera que de fato está na rebelião? Ismael na área, JR, Mercive, qual que é o teu nome, irmão? Ana Araújo, Daniela Silva, fala Dani, Dani já é nossa aluna. Vinição na área aí, tamo junto. Vá pegou, o que é vá pegou, meu Deus do céu? Jéssica Silva, Insta Júlio, vamos pra cima, senhoras e senhores. Ó, enquanto o pessoal termina de ser notificado aí, tem menos de 30 segundos que nós entramos, coloca assim, tema, 2 pontos. Aí, ó, tema, 2 pontos. Aí você coloca assim, 8 passos para passar na prova oral. 8 passos para passar na prova oral. Danilo Ferro na área, vamos para cima, senhoras e senhores. A moçada chegando, vamos para cima. Jorge Luiz, está junto mais uma vez. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem é que já está na 8ª live de 15? Ó, hoje é o 3º dia da imersão. Hoje é o 3º dia da imersão do zero à aprovação. Hoje é o 3º dia da imersão do zero à aprovação. Coloquei o Johnny aqui, ó, porque ele escreveu certinho, rapaz. Fiquei até assustado aqui. 8 passos para passar na prova oral. Então, o que acontece? Hoje é o 3º dia de 5. Nós vamos terminar a imersão do zero à aprovação no dia da Black Friday. Nós vamos fazer a maior oferta que o CPM já fez esse ano. Literalmente, vai ser a maior de todas, tá? A maior de todas. Maior inclusive do que vocês que já são meus alunos. Se preparem, tá? Você que tem um máquina para entrar aí no Família da Aprovação. Você que tava querendo uma oportunidade especial para comprar uma máquina. Cara, vai ser um negócio surreal. Só que só vai valer na sexta-feira. Por isso, Black Friday. Ok? De verdade. Max Kobe na área. Tamo junto, meu irmão. Isso aí é o maior advogado de concurso do Brasil. Não é da capital da República, viu, gente? É do Brasil. Max Kobe. É brabo. Se é o maior do Brasil, é o maior do mundo, né? Porque concurso é o maior. O Brasil é, sem dúvida alguma, o maior polo de concurso do mundo. Legal. Valor, vou falar hoje à noite, tá, moçada? Então, ó, bora começar. Inclusive, eu vou te contar 8 passos para você passar na prova oral. Já tinha parado para pensar, Max, que você sabe que é o maior do Brasil, você sabe. Mas talvez você não tinha parado para pensar que você é o maior do mundo, né? Na área dos concursos. Moçada, a parada é a seguinte, ó. Eu vou falar 8 passos para você passar na prova oral, contando minha história de prova oral. Então vai ser bem interessante. Se não fosse você, eu estaria perdido nesse concurso da Polícia Civil que eu vou fazer. Show! Entrou. Legal. É isso aí, Max. Eu parei de pensar esses dias aí. Com certeza, não tenho a mínima dúvida. Moçada, então é o seguinte, pega esse aviãozinho aqui, ó, porque tem gente que não foi notificada porque era para eu ter entrado meio-dia e 7, acabei entrando um pouco depois. Pega esse aviãozinho aqui e manda para 7 pessoas. Você vai ter 7 anos de sorte para passar no concurso público, tá? Um abraço para Nelly 3868. Lá do Rio Grande do Sul.
Então assim, ó, manda aí pelo menos para 7 pessoas. Manda aí pelo menos para 7 pessoas. Então assim, gente, aprender como passar na prova oral é muito bom, mas aprender com quem já passou várias vezes é melhor ainda, tá? Então vamos comigo. Pega uma caneta e um papel, tá? Pega uma caneta e um papel. É isso aí, Matheusão. Matheus também não perde uma live. Tem direito de cobrar, porque ele não perde live. O bicho é bruto. Vamos pra cima, senhoras e senhores. Manda aí. Quem já tiver mandado para 7 pessoas, fala, já mandei, que eu vou começar. Pega a caneta, pega papel, vai. Caneta e papel na sua mão. Vai. Pega a caneta, pega papel e começa a anotar. Cadê os corações, senhores? Bota coração para subir aí, vai. Primeiro comando, 7 pessoas para você enviar. Segundo comando, vai mandando coraçãozinho aí para eu sentir essa energia vindo de vocês. Como ter acesso às outras lives? A Denise está falando. O blog está na bio? O blog com as lives já está na bio do meu Instagram? Se não tiver, coloca aí, que eu peço pro pessoal no final da live, mas coloca todas as lives lá. Denise, no final da live, vai aparecer na bio do meu Instagram, na biografia, inclusive depois me dê um celular aqui para eu mostrar o que é bio, que eu tenho certeza que a metade... Gente, quem aqui que está me assistindo que não sabe o que é bio do Instagram? Fala para mim assim, eu não sei o que é bio. Fala, não sei. Tenho certeza, tem um monte de gente que não sabe o que é bio. Eu não sabia o que era essa porra. Então eu gosto de mostrar. Aí no final você vai clicar e você vai correr lá. Mas as lives vão sair do ar. Eu estou deixando vocês assistirem, porque na sexta-feira já era. Ok? Ó o Gabrielzão também. O Gabriel está presente em todas. Olha lá, a Célia falou que não sabe. Tá vendo aí? Tem gente que não sabe o que é bio. É aquela parte onde conta a história do cara no Instagram. Quando você entra no meu Instagram, aí lá tá falando assim, 14 vezes aprovado em concurso de cartório, mais de 50 mil alunos, não sei o que, papapá. Aquilo é bio, é uma abreviação de biografia, onde fala da vida do cara. Olha lá, o tanto de gente que não sabe, tá vendo? Normal a pessoa não saber. Beleza, Denise? Só que aí você vai correr para anotar. Vamos lá. O que acontece, pessoal? Primeira sacada para vocês dar para a prova oral, vai parecer uma coisa idiota, mas tem a ver com a minha história de aprovação nas provas orais. Vamos lá. Vai parecer um negócio imbecil, vai parecer um negócio idiota, mas anota, porque eu vou antecipar. Eu vou evitar que você passe alguns sofrimentos. Primeira sacada, que nem deveria ser uma sacada, mas no país que nós vivemos é bem tranquilo saber que isso aqui é uma super sacada. Não deixe para estudar na última hora. Não deixe para estudar na última hora. Se ligou? Não deixe para estudar na última hora. Não deixe para estudar na última hora. Epa, como se não, Paulo? Eu vou estudar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A primeira prova oral que eu passei foi na Bahia. Todas que eu fiz eu passei. Só que você vai perceber que eu fui aumentando a minha nota. E aí, por mais que pareça bobo falar isso, não deixe para estudar na última hora, ou estude antes. O que acontece? Eu fiz isso. Eu deixei para estudar para a prova oral na última hora. E por mais bobo que isso possa parecer, 95% das pessoas fazem isso. Quase todos. Por quê? A grande verdade é que a pessoa, ela começa a estudar para o concurso, e aí ela deixa para estudar para a prova oral só quando ela vai aprovada para a prova oral. Isso é um erro. Isso é um erro, tá? Eu sei que alguns de vocês aqui vão fazer concursos
alguns de vocês vão fazer concursos para a área policial, onde não exige prova oral, alguns deles. O delegado, por exemplo, exige. Mas vários de vocês vão fazer concursos que não vai ser cobrado prova oral. Mas quem sabe não colocam lá no teu concurso? Quem sabe um dia na PRF não coloquem, na Polícia Federal não coloquem prova oral. Cuidado, hein? Eu já vi prova oral, por exemplo, para escrivão. Não sei se vocês sabem, mas eu já vi prova oral para escrivão. Meu amigo mesmo, Rodrigo Antunes. Rodrigo Antunes, nosso aluno, que inclusive foi em primeiro lugar no concurso panelista do TJ do Paraná, já teve que enfrentar. Então, assim, fica presente para isso, tá? Então tá. Só que o que acontece? 95% dos candidatos, eles deixam para estudar para a prova oral só depois que estão aprovados para a prova oral. Gente, estudar para a prova oral tem que ser lifestyle. Estudar para a prova oral tem que ser estilo de vida, tem que ser todos os dias. Todos os dias. Como assim, Paulo? Não tem lógica, Paulo. Eu não passei nem na primeira fase. Como é que eu vou estudar para a prova oral? Aliás, eu vou dar uma dica para vocês aí que vão fazer só prova objetiva. Se vocês escutarem o que eu vou falar aqui, vocês vão estudar para a prova oral mesmo sem ter que fazer uma prova oral. E vão adorar isso. Vocês vão colocar como estilo de vida a partir de hoje o seguinte. Vocês vão colocar como estilo de vida a partir de hoje o seguinte. Responda 3 perguntas. Responda 3 perguntas de prova oral por dia. 3 perguntas de prova oral por dia. Como assim, Paulo? Você vai pedir para a tua esposa, quem está no meu curso Segredos da Prova Oral, ou quem vai entrar, já tem tudo lá. Mas eu estou dando uma dica aqui para você fazer até de graça. Não vai ser no mesmo nível, óbvio, mas vai ajudar pra caramba. Você vai pegar, pode ser até questão objetiva. Pode ser até questão objetiva, aquelas questões de VOF, você pede para tua esposa, você pede para o amigo, você pede para o João, você pede para o Pedro, você pede para essa pessoa, ela perguntar para você. Sua esposa vai pegar aqui, ó, vai falar assim: são fundamentos da República Federativa do Brasil, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Se ligou? Aí, a sua esposa só colocaria e falaria assim: isso está certo, candidato? Pronto. Aí você começaria a responder justificando. E você vai se dar 2 minutos no máximo para fazer essa resposta. Ou seja, você vai gastar de 6 a 10 minutos por dia para treinar para a prova oral todos os dias. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se algum de vocês aparecer aqui dizendo para mim, que não tem 10 minutos para treinar para a prova oral, porque não sei se você está entendendo, esse teste vai repercutir inclusive para a tua prova objetiva de polícia. Vai repercutir para a tua prova objetiva de cartório, da OAB, delegado, defensor, procurador, promotor e juiz. Não tem desculpa. Você que vai fazer o mesmo concurso que eu, concurso de cartório, você merece palmadas no pé da orelha se você não passar a fazer isso agora. Eu estou estimulando aqui, levando para um alto nível a galera que está estudando para concursos que nem vai ter prova oral. Agora você que vai fazer concurso que é certeza que vai ter prova oral, como cartório, delegado, defensor, promotor, procurador, juiz, deixa eu falar uma coisa para você. Só se você estiver louco. Não, meu amigo, vou colocar até o Zé Viana, lá do Goiás, comedor de piqui, para treinar para a prova oral. Você não tem desculpa, não tem a menor possibilidade a partir de hoje. Você não tem desculpa. A partir de hoje, você vai literalmente passar a fazer isso. Então, como é que você não deixa para dar para a última hora? Cara, a partir de hoje, você vai instalar um hábito na sua vida que você vai medir. Você vai instalar um hábito. Que hábito é esse, Paulo? Você vai responder 3 questões pensando em prova oral todos os dias. Todos os dias. Inclusive, você vai marcar lá no Instagram. O que você vai fazer? Você vai sentar numa cadeira. Você vai sentar numa cadeira aqui, ó. Ou você vai fazer em pé, porque tem prova oral que é sentar, tem prova oral que é em pé.
e aí você vai pedir para alguma pessoa te perguntar e você fala olhando para ela. Paulo, não tem ninguém para perguntar. Mentira, você é um mentiroso. Você tem gente para perguntar sim, você não quer passar vergonha. Você pode começar treinando em frente do espelho, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, Paulo, conhece alguém que passou olhando para o espelho. Foda-se, quem fez estudando olhando para o espelho. Dane-se. É melhor você treinar com outra pessoa. Pode começar na frente do espelho, não tem problema, mas depois evolua para ter uma pessoa te perguntando. Porque quando essa pessoa estiver te perguntando, o que vai acontecer? Ela vai ter expressões, ela vai deixar você mais nervoso, e a intenção é essa, deixar você na condição que você vai enfrentar a prova. Não sei se você viu aqui, por exemplo, a Marcela Pazucchi, do estado do Rio Grande do Sul, ela fez treinamento com a gente para a prova oral, no curso chamado Segredos da Prova Oral, e ela ficou louca, assim como todos os meus alunos do curso da prova oral. Então, deixa eu falar uma parada aqui, é muito louco. Então já começa a treinar hoje, mesmo você, olha só, você chegou, ó, tem gente aqui que chegou para estudar para cartório, outros para estudar para UAB, outros para delegado, outros para defensor, procurador, promotor, juiz, tem gente que chegou aqui para estudar para o concurso da Polícia Civil, e eu vou te falar uma parada, você vai subir o seu nível, você vai aumentar a sua confiança, você vai aumentar seu nível de percepção das questões, você vai para outro nível. Ah, Paulo, eu nunca vi o cara ensinar isso. Sim, porque os caras não estão no mesmo nível, né, papai? A Ana Araújo falou assim, é meu maior medo. Não, isso é só uma coisa que você não treina. É como já se disse, né? Você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Esse que é o detalhe. Seu medo mesmo é de falhar. De não... Mas aí você vai treinar na frente do espelho. Depois de você treinar na frente do espelho, você chama uma pessoa, a pessoa que você tem menos vergonha de falar na frente dela. E aí depois você vai evoluindo, até o momento em que você pega uma folha, coloca na mão da pessoa, sei lá, tá passando ali pelo Johnny. Aí você fala, Johnny, pergunta essa caceta pra mim aí. Como assim? Pergunta esse troço aí. E aí você responde, 2 minutos pra cada. Perfeito? Prova oral é foda, é muito bom, Rebeca. Cara, prova oral dá um tesão violento, vocês não têm ideia. É muito top. Se ligou? Então passa a treinar a partir de hoje. Então não deixe para estudar. Não deixe para estudar. Não deixe para estudar na última hora. Perfeito? Se ligou? Legal. Ao mesmo tempo, gente, eu já te dei outra dica, que é estude os pontos através de perguntas e respostas. Mas eu vou chegar lá. Ponto 2. Anota para mim aí. Ponto 2. Estude pontos e não edital completo. Estude pontos e não edital completo. Gente, vamos lá. Na prova oral da Bahia, eu estudei errado. Eu não estudava com perguntas e respostas, tá? E eu deixei para a última hora. Então, assim, foi uma lástima, né? Porque eu estava estudando errado. Eu tirei, inclusive, 7,16. O Anderson Silva falou assim, sou muito ruim em prova oral. Negativo. Você não é ruim em prova oral, irmão. Você não é isso. Você pode até ter estado ruim numa determinada situação, mas isso não determina quem você é. Quando você fala assim, sou muito ruim, olha só, cara, não é legal essa expressão, olha só. Você está determinando quem você é. Fala, eu sou. Não, para com isso. Você esteve muito ruim ali naquela prova oral, mas pelo amor de Deus, não defina isso como uma qualidade inerente à sua pessoa. Perfeito? Então, cara, o que acontece? Não deixe para estudar para a última hora. Na última hora, eu deixei no estado da Bahia, consegui me virar. Por quê? Muito tempo, né, gente, de sala de aula. Então eu consegui improvisar, mesmo fazendo muita coisa errada, naturalmente, pelo fato de eu ser professor há muito tempo, eu consegui me virar. Perfeito? Agora, não recomendo de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu já tinha esse costume, né, de improvisar, porque vocês me perguntam, eu tenho que responder. Eu já sei analisar como é que é o comportamento, se o cara está gostando, se ele não está gostando. Então, agora, para você que não tem esse costume, você já tem que treinar. Perfeito? Professor, seja sincero, se eu fizer somente o macro, já me daria uma ótima base para passar na primeira fase?
Rebeca, eu não preciso ser sincero, eu só preciso falar dos resultados, né? Só você pegar, você vai ver, por exemplo, amanhã, o Gabriel Abad, que foi o primeiro colocado no último concurso da capital, falando que o Macta foi a estratégia que ele utilizou. Você vai ver, por exemplo, o Diogo Oliveira, que é juiz federal, falando que ele tinha uma estratégia que levou ele a passar a juiz federal e ele descobriu que o Macta é uma estratégia muito melhor. Você vai ver a Aline Ferrarese, titular de cartório de São Paulo, falando que mesmo depois dela ter passado, ela ficou louca quando ela viu a estratégia de estudo do Macta da primeira fase, o conteúdo, como que é o curso. É o curso mais vendido do Brasil nos últimos 3 anos e que mais tem resultados comprovados sobre a primeira fase, só para você ter uma ideia, tá? Mas voltando aqui, segundo ponto, estude, olha só, estude pontos e não edital completo. Essa foi uma outra jumentice que eu cometi no estudo para a prova oral da Bahia. Errei muita coisa, tá? Gente, você não pode estudar, o edital completo. Paulo, que loucura você está falando, Paulo, que eu não posso estudar o edital completo, só se você for doido. Não cai o edital completo. Na prova oral, o que acontece? Ela funciona assim, ó. Vou te mostrar como é que é. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Até aqui tá bom. Aí tem área 1. Vou te mostrar como é que é. Aí tem área 2. Aí tem área 3. Aí tem área 3. Vou mostrar para vocês como é que é na prática. Ô Johnny, se tiver sabe aqueles pontos que a gente sorteia no dia dos dias da prova oral? Se tiver algum pronto aí, me passa aqui, por favor. Algum impresso. No WhatsApp, só você me trouxer o celular. Só para você ter uma ideia, gente. É assim, ó. Vai aparecer trocado aí, né? Porque o celular tá de frente. Não sei se vai dar para entender. No dia da prova oral, você vai sortear um ponto. Então vamos imaginar, tem 5 pontos lá. Tem 5 pontos. Aí o que acontece? Você vai sortear 1, 2, 3, 4, 5. Aí vamos imaginar que você sorteou o ponto 2. Aí no ponto 2, olha só. Aí no ponto 2 tem área 1, área 2 e área 3. Aí aqui vai estar lá, por exemplo, na área 1, direitos fundamentais, na área 2, contratos, na área 3, aí aparece lá, sei lá, créditos tributários. Aí no dia que você vai responder isso, você vai passar geralmente por 3 examinadores. Você vai passar por 3 examinadores. Se ligou? E antes de acontecer a prova, o cara vai te dar quais são esses pontos. Os pontos possíveis de serem cobrados na prova. Ponto 1, 2, 3, 4 até o ponto 10. O que você que está me assistindo tem que fazer? Você tem que estudar esses pontos. Você tem que estudar esses pontos. O pessoal curtiu a caneta, né? Essa eu comprei lá no Cabo Canaveral. Não sei se foi no Cabo Canaveral, essa última vez que eu estive na Flórida, ou se foi no aeroporto. Eu acho que foi no aeroporto, na verdade. Era mais bonito falar que foi lá no Cabo Canaveral, na NASA e tal, mas não foi não. Lembrei que agora foi no aeroporto. Bem legal, né? É assim, gente, ó. Só para vocês entenderem. Eu vou jogar dentro do grupo para vocês, tá? Aqui, ó. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Áreas. Aí assim, ó. Se você sortear o ponto 1 na prova, isso aqui é uma situação real. Se você sortear o ponto 1,
ele pode te perguntar sobre lei de registros públicos, lei dos notários registradores, na área 1. Na área 2, ele pode te perguntar sobre lei de introdução ao Código Civil. Na área 3, ele pode te perguntar sobre histórico do constitucionalismo. Mas se você sortear o ponto 4, aí ele vai te perguntar, na verdade, sobre tabelionato de notas, na área 1. E na área 2, ele vai te perguntar sobre coisas, lá no direito civil. E na área 3, ele vai te perguntar sobre princípios constitucionais. Olha só. Então, o que você tem que estudar? Você tem que estudar os pontos, do jeito que eu estou mostrando aqui. A banca, ela publica quais são os pontos que podem ser cobrados, do ponto 1 ao ponto 10. Você tem que estudar os 10 pontos. Você tem que estudar os 10 pontos, sabendo que nos 10 pontos, você vai pegar 3 examinadores, cada um vai te perguntar uma coisa. Aí, o seu estudo deve ser, cara, dia 1, eu estudo o ponto 1, dia 2, eu estudo o ponto 2, dia 3, eu estudo o ponto 3, até você zerar os pontos. E aí você vai fazendo revisões. Então, não estude o edital inteiro. A sacada é, estude pontos e não o edital completo. Se ligou? Não tá de cabeça para baixo não, Corneli, é porque vocês veem a imagem trocada. Então assim, ó, o que acontece? Estude pontos e não o edital completo. Para quem é meu aluno na família da aprovação ou no curso Segredos da Prova Oral, fica tranquilo que vocês vão ter isso aí dentro do curso, tá? E para vocês que não são nossos alunos, eu vou colocar para você ter uma ideia de como funciona. Tá bom? Beleza. Terceira coisa. Então, ó, gente, estude os pontos e não o edital completo. Não o edital completo. Não seja bobo. Não seja bobo, tá? A maioria estuda o edital completo. Tá errado. Tá errado. Perda de tempo. Gasto de energia desnecessário. Você tem que ficar bom nos pontos. Terceiro. Estude os pontos através de perguntas e respostas. Anota aí, vai. Estude os pontos através de perguntas e respostas. A Rebeca está perguntando assim, mas antes da prova eles passam os pontos? Passam. De 15 a 60 dias antes, eles passam os pontos, tá? Viu? 15 a 60 dias antes, eles passam os pontos. Mas... Paulo, mas se eu ainda estou na primeira fase, como eu vou estudar os pontos? Simples. Simples. Como é que você vai estudar os pontos? Você vai pegar, porque de regra, gente, os pontos são esses. Se você estiver falando de concurso de cartório. Mas dá para pegar também de delegado? Dá. Dá para pegar também de juiz? Dá. De regra, os pontos são parecidíssimos. Então você não precisa esperar a banca divulgar. Você já pode ir pegando isso gratuitamente. Fechou? Se ligaram? Então... você vai pegar pontos da prova oral. É isso que você tem que fazer para estudar. E aí a dica 3 é, estude os pontos, Dora anotou aí, ó, através de perguntas e respostas. Já respondi, né, Karine? Os pontos, sim, eles costumam se repetir nos concursos. São bem parecidos. Então estude os pontos através de perguntas e respostas. Já ensinei isso para vocês. Uma pessoa pergunta, você responde. Uma pessoa pergunta, você responde. Porque se você pegar esses pontos e ficar igual um otário, como se estuda para a primeira fase, você está ferrado. Porque lá você vai falar, não adianta você ficar feito um trouxa aqui. Não sei o que. Não, você tem que falar. Porque no dia você vai falar. Perfeito? E isso não é depois que passa na segunda fase. Isso é a partir de hoje. Até para você que não vai fazer prova oral. Porque se você disser para mim que você não tem 10 minutos, amigo. Ei. Se você falar para mim que você não tem 10 minutos, eu vou falar bem assim para você. Vai cagar. Vai cagar. Aí não tem mensagem motivacional, não tem mensagem transformacional que vai dar um jeito na tua vida. Você ligou? Muda a tua vida. Ah, mas o fulano não estudava assim. Foda-se o fulano. Karine é Karine, Rebeca é Rebeca, Paulo Machado é Paulo Machado. Nem eu fazia isso no início. Nem eu fazia. Mas porque eu não sabia. Eu estou aqui para estender a mão para você, queridão, para te dar a sacada. Agora, se você quer ser um otário, que sofre no meio do caminho, não quer pegar as sacadas, aí continua do mesmo jeitinho que você deve conseguir resultado. Todos os concursos para cartório têm prova oral? Hoje sim, todos. Todos eles. Perfeito? Então, 10 minutos, não tem desculpa. 10 minutos.
Quem se compromete, mesmo quem não vai fazer cartório, OAB, delegado, defensor, mesmo quem vai fazer concurso policial, você se compromete? Tem coragem de se comprometer comigo? 10 minutos? Fala assim, eu me comprometo. Deixa eu ver, 10 minutos. Não precisa, na verdade pode ser 6 minutos. Só fala assim, eu me comprometo. Mas é para fazer todo dia. No máximo uma folga por semana. Todo dia, cara. Todo dia. 10 minutos, não tem desculpa. Coloca um aviso. Coloca um aviso na parede do seu quarto assim, ó. Já respondeu as perguntas de prova oral hoje? Sabe aquela mensagem assim? Já abraçou seu filho hoje? Coloca uma assim. Já respondeu suas perguntas de prova oral hoje? Você ligou? Coloca uma vida assim, boa. Que notícia doida é essa, Rebeca? Que não é jornal não, para com isso. Ó, eu me comprometo. Sim, estou seguindo a risca as suas dicas. Fiz 100 questões ontem, uma discursiva. Faltou as 3 de prova oral, deixa de ser frouxo. Eu me comprometo. O sonho de morar em Portugal. Vou fazer para a Polícia Civil do Pará, mas isso é importante. 10 minutinhos, não tem conversa. Você vai raciocinar melhor a partir disso. É fácil abraçar o filho todos os dias. Elisângela. Só no sonho. Eu garanto que 99% dos pais não fazem isso todos os dias. É sempre bom aprender mais. Tamo junto. Ó, vamos lá. Quarta coisa. Conheça os examinadores. Anota aí. Conheça os examinadores. Gente, eu passei na prova oral da Bahia, depois eu passei na prova oral do Pará. E aí eu fui fazer prova oral do Maranhão. Na prova oral do Maranhão, eu estudei antes. Na prova oral do Maranhão eu estudei já por pontos e não edital completo. Eu estudava através de perguntas e respostas, só que eu não conhecia os examinadores. E isso me atrapalhou. Então vai aí a quarta dica. A quarta dica é: conheça os examinadores. Conheça os examinadores. Eu tirei 9,16 no Maranhão. 9,16 no Maranhão. Teria tirado 10 se eu conhecesse os examinadores. É porque é o seguinte, tem examinador que ele já tem livro publicado, que o cara tem Instagram, que o cara tem trabalhos divulgados no LinkedIn. E aí se você for lá e conhecer a vida do cara, você já tem uma ideia de onde o cara é muito bom e onde ele pode te apertar. E aí você faz um estudo prévio disso. E quando você faz um estudo prévio disso, cara, é muito mais fácil agradar o examinador. É muito mais fácil agradar o examinador. Sério mesmo. Então assim, ó, cara, conheça os examinadores. Porque saber quem eles são, saber do que eles gostam, isso faz toda a diferença. Então eu tirei 7,16 na Bahia, depois eu tirei 8,5 no Pará, depois eu tirei 9,16 no Maranhão. Aí, de posse dessa dica, eu fui fazer a prova oral de Rondônia. E na prova oral de Rondônia, engraçado, vou abrir um parênteses aqui. Eu peguei um cara lá para treinar, ele deu sorte, tá? Uma coisa que eu cobraria uns 10 mil reais para fazer, cobraria 10 mil, mas não faria, porque por falta de tempo. O que acontece? Eu treinei um aluno lá que nunca tinha feito prova oral e que nem tinha terminado o curso de Direito. Eu fui ensinando várias coisas que eu estou ensinando para vocês aqui. O cara tirou 9,16 na primeira prova oral da vida dele. 9,16. Isso foi uma nota maior do que alguns amigos meus que já estudavam há 5 anos. Os caras tinham 5 anos de vantagem na frente dele. Mas eu fiz uma sequência de orientações, cara, que foi uma das coisas mais top que eu já fiz. Depois disso surgiu os segredos da prova oral, porque foi um negócio assim absurdamente diferenciado. Mas assim, absurdamente diferenciado. E é a estratégia que eu uso dentro dos segredos da prova oral. O cara tirou 9,16. Porque como eu sabia que iam cair pontos, e era do ponto 1 ao ponto 10, o que eu fiz? Eu treinei ele estudar os pontos. E aí, um dia antes da prova, eu falei assim, cara, vamos
vamos partir do pressuposto que vai cair o ponto 1. Eu vou perguntar a você tudo que ele pode te perguntar sobre o ponto 1. Tudo sobre o ponto 1. Sabe o que aconteceu? Caiu justamente o ponto 1. E eu já tinha feito todas as perguntas possíveis. Tinha coisa que, inclusive, no dia eu tinha perguntado para ele e já tinha dado a resposta. O que aconteceu? O Neca arrebentou. Só para você ter uma ideia, estou tentando lembrar o nome dele aqui. Ele literalmente estava com crise de ansiedade e ataque de pânico na semana da prova. Crise de ansiedade, ataque de pânico na semana da prova. Cara, foi assim uma experiência sensacional. 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 É meu amigo até hoje. Depois eu vou pegar o número aqui no WhatsApp. Já tivemos a oportunidade de nos conhecermos antes disso. Foi muito legal. Primeira prova oral da vida dele tirou 9,16. Por quê? Porque ele não teve que passar pelo que eu passei. Se ligou? Então, é isso que vocês aprendem aqui. Vocês podem começar melhor do que eu. Vocês podem fazer de uma primeira prova melhor do que eu fiz em todas na minha vida. Porque vocês estão tendo essa oportunidade de aprender. Gente, eu pago muito assim, para comprar tempo. O problema é que eu tenho isso toda vez que faço uma prova. A Jaque está falando aí. Continua me assistindo, principalmente nas lives da manhã, que eu vou te ensinar como dominar essa porra. Na verdade, eu vou ensinar como você usar isso a seu favor. A ansiedade ela tem que ser usada a seu favor. Quando vocês entenderem o poder da ansiedade para ajudar vocês a fazerem o que vocês precisam, vocês vão parar de ter medo de ansiedade. Primeira coisa, já vou dar uma sacada aqui, ó. Já vou dar uma sacada para você aqui. Pare de falar que você tem crise de ansiedade e comece a falar para você mesmo que você tem um ataque de eletricidade. Um ataque de eletricidade para ganhar velocidade. Primeira coisa é você mudar isso na tua cabeça. Esquece essa porra desse rótulo de crise de ansiedade. Esquece essa porra desse rótulo de ataque de pânico. Na verdade, o que você está tendo é um ataque de eletricidade para ganhar velocidade. Porque urgência, quando bem usada, ela é poder. Então essa é a primeira coisa que eu mudei na minha cabeça. Tá? Então, ó, ataque de eletricidade. Aliás, para vocês que têm crises de ansiedade aí, deixa eu falar uma parada para você. Uma coisa poderosa. Tem um livro chamado O Poder dos 5 Segundos, da Mel Robbins. Compre esse livro hoje, tá? Compre esse livro hoje. Mel Robbins, Poder dos 5 Segundos. Essa mulher ela teve mais de 25 anos de crise de ansiedade, os filhos ansiosos e tal. Quando ela começar a falar de ansiedade, você vai imaginar que ela entrou dentro da tua casa e ficou espionando você. Se ligou? Se ligou no movimento? Então tá. Pergunta de Chupetinho, o penalista está falando. Quantas matérias dá por dia com 6 horas de estudo? No máximo 3. Tem gente que vai te falar mais, só que eu fecho questão na parada. No máximo 3. Eu estudaria 2, não estudaria 3. Dá para estudar 3. Então 3 horas na matéria, 3 horas na outra. 8 matérias por dia, isso é uma bosta. Ah, Paulo, quem falou foi o fulano que é top pra caramba. É uma bosta. Tô nem aí pra ele. Ele passou em primeiro lugar, tô nem aí pra ele. É horrível. Didaticamente é horrível. Sabe por quê? Porque você acaba nunca fechando o conteúdo, sabe, penalista? Aprenda a fechar conteúdo. Se você estuda 2 a 3 horas por dia uma matéria, aí você sabendo que você vai do começo ao fim para fechar o edital, é muito melhor. Eu já estudei assim também e passei. Só que eu vou te falar uma coisa, dá muito mais trabalho. Entende a parada? Então assim, quando você aprende, é melhor você fazer, já começar sabendo. Ah, eu quero aprender com os meus próprios erros. Você é um otário. Assim, ó, você é muito legal aprender com os erros. Só que mais inteligente é aprender com o erro dos outros, que o cara já se lascou. Entendeu? Gente, vamos lá. 5 pontos. Ponto número 5. Então, o ponto 4 é conhecer os examinadores. Lá na prova de Rondônia, eu já tinha estudado a vida dos examinadores. E aí eu sabia que o cara que iria me perguntar lá, um deles, o cara tinha mestrado e doutorado em Direito Administrativo. Olha só isso aqui. Eu sabia que o examinador, ele tinha
mestrado e doutorado em Direito Administrativo, além de ser professor de uma universidade. E aí o que acontece? Se liga, presta atenção. Sabendo disso, eu falei, cara, se esse cara me pegar em Direito Administrativo, eu vou ter que puxar ele para dentro do Direito Constitucional. Apesar de eu saber Direito Administrativo, já dei aula, mas Constitucional, muito mais. Constitucional, meu amigo, pode juntar o Gilmar Mendes e o Marco Aurélio do outro lado e pode vir. Vou de peito aberto. Pode colocar o livro constitucional na mão deles e deixar eu sem nada do outro lado. Mas administrativo eu não enfrento, não. Aí o que acontece? Seguinte, o que eu fiz? Sabendo disso, e olha que coisa, ninguém tinha caído ainda no ponto direito administrativo. Só que justamente eu caí na mão dele, na melhor matéria dele, direito administrativo. Porque se fosse constitucional, aí meu amigo, ele podia perguntar do jeito que fosse que eu iria enfrentar ele. Mas era direito administrativo. E eu lembro que quando ele meteu a pergunta de direito administrativo, aí o que acontece? O que eu fiz? Eu imediatamente puxei ele para o direito constitucional. Ele começou me perguntando, já tem tempo, né? Mas eu lembro que ele começou me perguntando sobre o princípio da eficiência. Quando ele me perguntou sobre o princípio da eficiência e se ele estava lá desde a origem da Constituição Federal, aí, cara, o que eu fiz? Eu fui lá na origem do artigo 37 da Constituição Federal, que não trazia em seu bojo, em seu conteúdo, não trazia no seu conteúdo original o princípio da eficiência. Aí falei das reformas administrativas, falei da reforma administrativa da Emenda Constitucional número 19, de 1998, e fui dentro do direito constitucional, sabendo que, o que eu fiz? Na verdade, eu joguei uma casca de banana para ele. Porque quando eu puxei ele para o direito constitucional, eu sabia que ele ia pensar assim, puxou para o direito constitucional, então vamos lá. E aí ele começou a me perguntar mais de direito constitucional do que de direito administrativo. Aí, resultado, eu gabaritei. Mas por quê? Porque eu puxei ele. Ele me perguntava de direito administrativo e eu respondia, mas dava uma pitadinha em direito constitucional. E quando eu puxava para o direito constitucional, ele metia perguntas de direito constitucional. Isso é uma coisa que eu ensino meus alunos a fazerem dentro dos segredos da prova oral. Você conduzir o examinador. Dá para conduzir. Na prova oral de Rondônia eu tirei 9,33. São 3 examinadores, né? O que acontece? Legal. O pessoal está pedindo para colocar o link do grupo VIP na bio. A gente não criou o grupo VIP, né? Mas pode criar grupo VIP Black Friday. Cria um assim. Mas cria um e coloca lá no link. Já deixa até preparado para a noite. Pode colocar um lá. Então, legal. Quinta coisa, gente, pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda para 3 pessoas aí, vai. Só você que está curtindo. Se você não estiver curtindo, você nem está perdendo tempo aqui. Tá vendo aqui? Manda aí pelo menos para 3 pessoas, vai. 3 pessoas, vai. Então, 5. O 5, inclusive, o passo 5 é justamente o que eu estou falando. Conduza o examinador para onde você quer. Acabei de dar um exemplo, já está explicado. Conduza o examinador para onde você quer. Foi o que eu fiz. O cara me perguntava, princípio da eficiência. Eu respondi o que era o princípio da eficiência, só que dava alguns exemplos dentro do direito constitucional. Pronto. Ele começava a perguntar direito constitucional e aí eu estava onde eu queria. Se ligou? Quiser mostrar. Deixa eu ver. Qual deles? O grupo VIP da imersão. Não, é o da Black Friday. Então. Sexta-feira. Não é esse. Não pode. Vira aqui pra mim. Só tem que trocar. Vira pra mim. Primeira coisa, tá errado o nome aqui, ó. Ó o nome imersão, como é que tá. Segunda coisa, não é esse nome, é grupo VIP. Não é dos grupos que já existem. É o que a gente vai fazer para o pessoal ter o acesso ao desconto especial. Então, eu criei um grupo hoje, só vai ter que arrumar aqui então a carta. E o nome? Tá. Grupo VIP Black Friday. Confere aí no Google, como escreve. Então, conduza o examinador para onde você quer. Perfeito? Conduza o examinador para onde você quer. Fechou? Então, o cara, por exemplo, me perguntou lá sobre espécies dos atos. É isso aí. Espécies dos atos administrativos. Mas tem que ser um novo. Entendeu? Espécies dos atos administrativos. Fechou?
Espécies dos atos administrativos. Legal. Aí, beleza. Você vai falar sobre espécies dos atos administrativos? Você vai falar sobre os atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos, atos punitivos. Beleza. Só que quando você estiver falando disso, se você puder dar um exemplo dentro do direito constitucional ou dentro do direito civil que você domina mais, você conduz o examinador para lá. Por exemplo, na prova oral do Maranhão, o que acontece? É literalmente isso, Matheus. Trazer ele para o seu campo de domínio. O cara me perguntou sobre posse. E eu percebi... isso mesmo. Ele me perguntou sobre posse. E eu percebi que ele era muito bom de posse. E eu tinha acabado de estudar sobre propriedade. Então o que eu fiz? Eu respondi sobre posse e também dei um exemplo de propriedade para diferenciar. Quando eu falei de propriedade, automaticamente ele começou a me perguntar de propriedade. Mas eu fiz de propósito. Tanto que se eu não soubesse de propriedade, eu jamais citaria propriedade. É aí que muito examinado se ferra na prova oral. Se ligou? É aí que muito examinado se ferra na prova oral. Ele mesmo se leva para o precipício. Não. Na hora de você dar a resposta, você já tem que deixar a resposta para deixar ganchos para o examinador imaginar que ele vai te encurralar. Mas o que na verdade você está jogando para ele é uma casca de banana para ele te perguntar no assunto que você quer. Se ligou? Agora, isso aí, meu amigo, é muita experiência de campo de batalha, tem que sangrar bastante, tem que ter coragem, depois de virar uma referência, de reprovar, como eu tenho, né? É muito legal falar que eu passei 17 vezes em prova objetiva, mas é dolorido dizer que depois de passar 17 vezes em prova objetiva eu já reprovei. Lógico que corro o risco de reprovar, só que quanto mais eu faço provas, mais eu tenho condição de trazer essas dicas aqui para vocês, essas sacadas. Olha o Thiago Venol ali, ó. Essa técnica eu usei na defesa do meu mestrado. Ô Thiago, e quando você usa conscientemente, é uma vibração maluca, né? Gente, eu fico doido. Quando eu faço conscientemente, é muito legal. É muito top. Então, assim, esses pequenos detalhes, cara, sabe? É igual na Fórmula 1. 1 segundo é uma vida. Cara, 1 segundo em corrida é uma vida. Eu tô correndo agora de kart. E o Johnny aqui, até hoje, ele ganhou todas as corridas de mim. Só que assim, ele ganhava por 10 segundos de diferença. 15 segundos, 20 segundos, agora ele está ganhando por 1 segundo, 1,5. Mal sabe ele que eu vou acabar com ele, não tem como. Por quê? Porque eu estou aprendendo, dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, vou treinando. E às vezes esses meninos esquecem que eles estão enfrentando o rei do hábito. Então o que acontece? Cara, mas eu vejo que 1 segundo ainda é uma vida. Com 10 a 15 voltas, o Johnny já está numa distância que eu não consigo nem visualizar o carro dele. Então, concurso, quando você está no alto nível, é assim. Às vezes o cara sabe um pouquinho a mais que você, mas esse pouquinho deixa ele uma vida na tua frente. Se ligou? Então, meu raciocínio na prova oral do Maranhão, foi o seguinte, tá? Foi justamente eu pegar posse, ele me perguntou de posse, aí eu dei um exemplo para ele, diferenciando posse de propriedade, e falei de propriedade. Ele começou a perguntar de propriedade e eu, pau, creu. Falei, opa, caiu, agora eu vou embora. Se ligaram? Então tá. Sexta coisa, gente. Sexta sacada para a prova oral. Acho que pode mandar de novo nos grupos aí, não sei se estão mandando. Tá, né? Assista a prova oral antes de fazer. Sexta sacada é assista a prova oral antes de fazer. Assista a prova oral antes de fazer. Assista a prova oral antes de fazer. Gente, depois dessa live aqui, só se você for um louco, um maluco, um idiota, vou falar assim para incomodar vocês, de fazer uma prova oral sem assistir uma outra antes. Acredite, eu fui esse idiota. Eu fui esse idiota. Amigo, você vai fazer uma prova oral? Não tem como. Não tem como. Quando você reparar a simplicidade que é uma prova oral, você vai cair o queixo.
Vocês não sabem a simplicidade que é uma prova oral. Vocês não sabem. Por isso vocês têm medo, por isso vocês não enfrentam. Vocês não sabem a simplicidade que é. Você não sabe que o cara pergunta assim, quais são as excludentes de ilicitude num concurso para promotor. Ei, num concurso para promotor, você acredita um trem desse? O cara pergunta quais são as excludentes de ilicitude. O cara pergunta, quais são os princípios do registro de imóveis? O cara pergunta. Quais são os sentidos de constituição que eu ensino? Júri, culpa, posso sozinho. Jurídico, cultural, político, pós-positivista, simbólico. Cara, impressionante. O cara pergunta essas coisas. É impressionante. A dica 5 foi, conduza o examinador para onde você quer. Conduza o examinador para onde você quer. Então, assista a prova oral antes de fazer. Paulo, eu posso assistir, Paulo, antes? Pode. Procure qual a prova oral mais próxima que vai ter. Procure a próxima prova oral que vai ter. Ok? Aí no teu estado. E vá assistir. Pode ser de juiz, de promotor, de delegado. De vez em quando eu dou oportunidade para vocês assistirem gratuitamente algumas arguições da galera que faz meu curso Segredos da Prova Oral. Só se você for um louco para perder. Tem gente que é tão otária que perde. Gente, não tem como. Quando eu falar assim, ó, tem prova oral na sexta-feira no curso Segredos da Prova Oral, eu vou deixar vocês assistirem. Ei, vocês vão ganhar vida. Vocês vão ganhar vida. Vocês vão ganhar vida. Se ligou? Então, legal. Assista. Sétimo participe dos grupos de WhatsApp de um cara chamado Paulo Machado, do CPM Concurso, onde vão rolar as perguntas que já foram feitas. Isso aqui pode valer simplesmente você, ao invés de tirar 7, você tirar 9,5, tirar 10. O que acontece? Quando está tendo prova oral para cartório, como a gente prepara muita gente, dentro dos meus grupos de WhatsApp rolam as perguntas que já foram feitas. Porque tem examinados que vão para o campo de batalha de manhã e outros só vão à tarde. Alguns foram à tarde e outros vão à noite. Alguns são entrevistados no primeiro dia, arguidos no primeiro dia, outros vão ser arguidos no segundo dia, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto. Então, quando você está lá dentro dos nossos grupos de WhatsApp, eu permito o pessoal compartilhar quais foram as perguntas que já foram feitas. Para o pessoal que é do meu curso, Segredos da Prova Oral, eu faço mais ainda. Eu monto um exército para poder catalogar as perguntas. Não adianta pedir isso de graça. Eu peço para a galera dos Segredos catalogar as perguntas que já foram feitas. Porque assim você exclui o que pode ser perguntado ou não, ou às vezes você já sabe o que vai ser perguntado no outro dia. É surreal. É um nível assim, a gente vira uns psicopatas quando chega nessa fase aí. Okay? Para poder se antecipar. É surreal. Ok? Então participe dos nossos grupos de WhatsApp. Por essa razão, tá? Oitavo. Escolha as pessoas que estarão contigo nas proximidades da prova. Nem vou gastar tempo nisso aqui, mas você que já me segue sabe. Cara, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você começar a andar com um monte de gente, otária, que te coloca para baixo, inclusive quem vai fazer a prova. Na prova oral do Pará eu tive uma experiência horrível. Estudar com uma pessoa, vamos dizer assim, desagradável. Uma pessoa que, no meio de uma discussão, vai colocar em xeque até o teu caráter. Uma pessoa que é âncora, te puxa para baixo. Cara, deixa eu falar uma coisa, está perto de uma prova oral, está faltando ali 15 dias, saia de perto. Você não deveria nem andar, né? Eu cortei. Você não deveria nem andar, mas assim, tá perto, você sabe que determinada pessoa é tóxica. Deixa eu te falar uma parada, não ande com essas pessoas. Mesmo se ela for fazer o mesmo concurso que o seu. Se é aquela pessoa que só anda reclamando, falando mal de prova, falando que tem esquema, falando que o fulano é amigo do desembargador, falando que o tribunal não tem legitimidade, deixa eu te falar uma parada.
Dentro dos meus grupos de WhatsApp, se o cara falar mal de um tribunal de justiça nesse país, seja da Bahia, de Rondônia, do Piauí, o cara ou se retrata ou ele sai. E se não sair, a gente expulsa. É ditadura. Por quê? Tem gente que fica indignado. Porque dentro dos grupos de concursos, posso falar especificamente dos de cartório, o que às vezes se formam não são grupos de estudo. É grupo de reclamadores profissionais, GRP. E perto de gente que reclama, você só vai ter merda na sua vida. Aprenda isso. Toda vez você vai se fuder quando você estiver perto de pessoas que reclamam. Toda vez que você estiver perto de pessoas, você vai reclamar. Até coisa ruim que não era pra você, vai vir pra você. Então escolha as pessoas com quem você vai andar na caminhada. Isso vale inclusive para a primeira fase, para a segunda fase, para a prova oral, sabe? Entendeu? Eu fico ligado aqui, ó, nos comentários e tal, sabe? Vocês vão comentando aqui, eu já começo, sabe? Eu já consigo ver mais ou menos a mentalidade. O cara que é vitimista, o cara que eventualmente vai se esforçar para comprar um curso ou para fazer as aulas que são liberadas gratuitamente, já dá para perceber. Já dá para perceber, porque quando da tua boca só sai reclamação, é porque tua vida tá uma merda. E tua vida não tá uma merda porque você não tá ganhando dinheiro. Sua vida tá uma merda por causa da forma como você se enxerga. Porque se você enxerga cada dia como uma oportunidade, se você se enxerga cada dia como uma dádiva, não tem como você falar que tá na merda em situação alguma. Não interessa se você tá no SPC, no Serasa, se você passou, não reprovou. Se ligou? Seja feliz para passar em concurso. Não passe concurso para ser feliz. Esse é o jogo. Se ligou? Então tá. Gente, nona coisa. Eu falei 8 passos, mas eu vou te dar um de brinde, tá? Vou te dar um de brinde. Tem muito mais dentro dos segredos da prova oral. Mas ó, olha esse aqui. Rapport. Anote aí. Rapport. Você vai procurar até vídeos na internet sobre isso. Rapport. R-A-P-P-O-R-T. Rapport. Poucas coisas tão poderosas como isso. Ó, eu diria 30% da tua nota eventualmente pode estar aqui. Não vou dizer que vai estar, mas pode estar entre 30% e 50% pode estar aqui. Eu já conversei com algumas alunos minhas, juízes federais, alguns amigos juízes, promotores, delegados, eles falam que é até mais. Eu gosto de minimizar, mas eles falam que é até mais. Eles falam, Paulo, é mais. Eles falam assim, Paulo, é mais. Mas eu vou dizer que você é 30%, 50%. Tá no rapport. O que é isso? O que é o rapport? Gente, o rapport nada mais é do que uma técnica para você se conectar rapidamente com uma pessoa que você acaba de conhecer. Você tem que usar técnicas de rapport no dia que você for fazer prova oral. A forma como você caminha, a forma como você sorri, o tom da sua voz, a roupa que você veste, o jeito que você caminha, 30%, 50%. É duro dizer isso. Mas lá vai ter um ser humano, não vai ter máquina. Ser humano não é o objetivo. E eu vou te falar uma parada. Se o cara for com a sua cara, acredite. É violento. A verdade é que você fala, mas o seu corpo grita. Você fala, mas o seu corpo grita. Você fala, mas seu corpo grita. Então, assim, na hora que você está... Sabe, quando eu estou entrevistando, quando eu estou fazendo uma arguição no nosso curso Segredos da Prova Oral, é impressionante. Você sabe se o cara sabe só olhando aqui, ó, para os olhos dele. Quando o cara faz isso aqui, ó, esse simples gesto, você já percebe que ele está procurando a resposta, que ele não sabe. Você já sabe que ele não sabe. Você já sabe que ele vai enfeitar. E se você não sabe disso, se você não entende leitura corporal, deixa eu te falar, quando você não souber, você não vai conseguir, abre aspas, convencer o examinador que você sabe. Amigo, deixa eu te falar uma parada aqui. Esse negócio de estudar linguagem corporal é dolorido.
É dolorido. Quando você começa a sacar disso, é dolorido. É dolorido na conversa que você tem com a tua esposa, com o teu marido, na conversa que você tem com os seus filhos. Tem um cara aqui chamado Johnny. Eu morro de rir. Às vezes eu pergunto alguma coisa para ele, e aí o corpo dele me dá a resposta muito antes dele abrir a boca. É mais fácil de ler do que livro de figura. É impressionante. É muito simples. Cara, quando você começar a prestar atenção no corpo das pessoas, no olho das pessoas, você vai perceber que é muito melhor do que prestar atenção na boca. Pra você ter ideia, tem hora que eu nem presto atenção no que a pessoa fala. Deus do céu, eu não quero nem saber o que ela está falando, porque o corpo dela já me disse. O corpo, cara, se o cara não é muito treinado, muito mesmo, em alto nível, o corpo dela vai me falar tudo. Se ligou? Então assim, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Isso para prova oral é brutal. Na prova oral, nos segredos da prova oral, a gente treina você no nível para você enganar polígrafo. O Dória tá falando que você é um livro aberto, Johnny. Acho que tá concentrado ali, não tá ouvindo. Então, a Cláudia falando aí, tem um livro Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Isso é fundamental, tá, gente? Inclusive para várias outras áreas da vida. Para você que faz negócios, extremamente importante, tá? Extremamente importante. Fundamental. Fechou? Então, anota aí. Na verdade, eu vou fechar com a 10ª dica, que é mnemônico. 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 Gente, mnemônico. Tá? Cara, mnemônico. Cara, uma das coisas que mais me ajuda em prova oral chama-se mnemônico. Alguém fala assim, como evitar os brancos na hora da prova? Mnemônico. Mnemônico. Como evitar brancos na hora da prova? Mnemônico. Mnemônico. É brutal. É brutal. O cara me perguntou na prova oral do Pará, quais são os princípios do registro de imóveis? Eu falei 15 na sequência, na ordem. O cara me perguntou quais são as formas de extinção da delegação. Ele pediu para eu citar 2, eu citei todas. Com tranquilidade. O cara já me perguntou várias vezes qual a competência, inclusive tabelião de notas. Essa aí me perguntaram lá no Ceará. Pergunta simples, mas que na hora você não lembra. O que é mnemônico, Paulo? Sabe aquela brincadeirinha que a gente faz com as palavras? Por exemplo, socidivaplu. É para você lembrar, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Socidivaplu. Isso é o que? O mnemônico. COGAEPRO, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de risco. Risco, R de raça, I de idade, S de sexo, C de cor e O de origem. Promover o bem de todos sem preconceitos de risco. Se ligou? Então, esse é o jogo. Mnemônico, macete. Cara, aprendam todos os macetes que eu tenho. Eu, inclusive, tenho um curso chamado Macetes da Aprovação. Tá? Esse curso é um curso só de macetes. São 300 macetes. Na sexta-feira a gente vai fazer uma oferta dele. Mesmo que você vá comprar uma máquina para cartório, para OAB, para delegado, para carreiras policiais, compre também o Macetes da Aprovação, que a gente vai fazer uma oferta espetacular dele. Porque assim, cara, nem pense, nem pergunta nada. Só cala a boca e paga lá. Vai estar uma oferta top, eu vou vender por menos da metade do preço. Assim, é sensacional. Assim, é um negócio assim, impagável, não tem preço. Você vai fazer prova oral, você está louco. E para prova objetiva, nossa, sensacional. É bruto. Se ligaram? Gente, então é isso. Obrigado pela atenção. Essa foi a live 8 de 15 da imersão do Zero Aprovação. E hoje à noite, às 19h07, eu volto. E eu vou ensinar para você hoje alguns macetes na live da noite. E vou te ensinar 7 formas de você ganhar dinheiro enquanto você estuda. Olha só, 7 formas de você ganhar dinheiro enquanto você estuda. Cara, é surreal. Você vai estudar para cartório, OAB, delegado, defensor, procurador, promotor, juiz. Você vai estudar para concurso de carreiras policiais, tribunais, carreiras administrativas, surreal. Gente, é o seguinte.
Você que curtiu, ó, eu sei que muitos aqui já estão me enchendo o saco para poder comprar, mas só sexta-feira, tá, gente? A Black de verdade é na sexta-feira. Fechou? Oxe, apertei o botão errado da cadeira. Sexta-feira. Ana Carla, um abraço. É na sexta-feira, tá? A Black. Então, ó, sexta-feira nós vamos ter preparação para carreiras policiais, para tribunais, para carreiras administrativas. Vai ter preparação também para cartório, OAB, delegado, defensor, procurador, promotor, juiz. Tamo junto, senhores. Ó, seguinte, essa live vai ficar disponível algum tempo, só que é o seguinte, eu quero que você, no momento que acabar a live, vá lá e meta pelo menos 3 comentários nessa live. Daqui 1 minuto ela está disponível no meu feed. Se ligou? Tamo junto? Então, ó, beijo no coração, tamo junto e vai que dá. Seus cursos estão no site? Sim, mas as ofertas na sexta-feira. Não compra nada antes, tá? É cursopaulo.machado.com.br.